Meus irmãos, eu quero glorificar o Senhor, porque Deus tem falado conosco aqui, de muitas maneiras, pela palavra, por visões, por sonhos, por profecia. E existem alguns anos, exatamente 7 para 8 anos, um pouquinho antes de eu chegar aqui, que o meu coração voltou a se inclinar de novo à expectativa de Deus falando em uma reunião, não somente por meio da pregação. Deus fala pela pregação, amém? Mas o falar de Deus não está restrito ao pregador. E não por causa do lugar de onde eu vim, mas por causa das coisas que eu acabei passando e vivendo. Meu coração se fechou muito para aquilo que a gente chama hoje de movimentação profética. Eu me tornei uma pessoa muito cética, racional. E para mim, uma boa palavra de Deus era uma boa exposição da Bíblia. Isso é bom. Mas na verdade, para mim, uma boa palavra não era uma exposição somente carregada de unção, mas uma exposição carregada de argumentação. E algumas vezes, por pura misericórdia, eu ouvi a voz de Deus em meio a momentos assim, dizendo: por que você está julgando essa palavra? Só porque ela não é do jeito que você considera organizada? E está entre vocês aqui, ao longo desses anos, e principalmente o ano que o Senhor falou conosco para vir para cá, foi um ano de ter de volta os sentidos espirituais aguçados. É como se Deus tivesse passado a mão nos poros assim, tirado a sujeira dos olhos, dos ouvidos. E o Deus que fala pela pregação voltou a ser o Deus que fala do jeito que Ele quer, não exclusivamente por uma via. E o homem cético e literalista passou a se tornar também um homem místico. Um homem que ama sentir a presença de Deus. E eu queria que você entendesse, não é que em algum momento da vida eu deixei de gostar de sentir, mas em algum momento da vida eu não acreditava que a minha sensorialidade podia ser, pastor Fábio, um instrumento de Deus se comunicar comigo. E é engraçado, porque ao longo dos anos eu vejo Deus cada vez mais pegando na minha mão para lidar com as distorções emocionais dos meus irmãos. Como um cara que perdeu a emoção, os sentidos, agora lida com os sentimentos dos outros. É contraditório isso, não? É a beleza do Evangelho. Eu só estou falando isso para que você entenda. Quando eu pego isso para você não ser guiado para as suas emoções, não é que eu quero que você as anule, é só que você submeta a sua fé. Porque quando Deus falou comigo e com a Lari, pegue as coisas de vocês e vão embora para Cacoal, aqui eu tinha uma certeza, aqui eu estava apavorado. Quando eu cheguei aqui, o meu coração estava em Cacoal. Na palavra que eu recebi, mas na prática, eu sentia vontade todo dia de voltar para trás. Quem já passou por isso? Ter certeza de algo em Deus, mas parece que o coração não está alinhado com a mente. Se já é difícil assim, imagina quando só as emoções governam as nossas decisões. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho diz para aquele que foi magoado: perdoe, e ele responde: mas eu não sinto vontade. O Evangelho só responde: perdoe.
O Senhor diz a um homem chamado Josué: vai, e ele responde: como? E Deus já disse: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não pasmes nem te espantes, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Por que Deus disse isso? Porque Josué estava em pânico. Deus não ignora as nossas emoções, mas não coloque elas acima das palavras de Deus. Se você entendeu pelo Senhor que deve estar em um lugar, dê tudo de si para permanecer e cultivar esse lugar. O apóstolo escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, na segunda carta, ele vai dizer: eis aqui estou outra vez com vocês, e não vos serei pesado. Porque o pai trabalha para entesourar os filhos, e não os filhos para entesoularem os pais. Eu me gastarei, e muito mais deixarei gastar entre vocês, ainda que por vocês não seja amado. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu sei o que vocês sentem em relação a mim, dói, mas eu tenho certeza de que eu preciso continuar aqui. O que faz um homem continuar num lugar em que ele não é bem-vindo? Uma palavra. E Hebreus diz que nós vivemos pela fé. Então os nossos sentimentos têm que se converter, irmãos. Do contrário, eles vão nos enganar. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em 1 de João, capítulo 1, dos versos 1 a 4, por favor. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 1 ao 4. Faço com vocês um compromisso de não falar no modo 2.0. Vocês viram, né, irmãos, a distância que está entre essa garrafa e esse computador, né? Estou mais prevenido agora. Essa mão está colada aqui, ó, não está nem mexendo. Pedi para instalar um box aqui, né? O potencial de desastre do Rafa é gigante. Vamos ler juntos, meus irmãos. Aleluia. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a temos visto, dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, na última vez que eu estive aqui compartilhando uma pregação, uma mensagem, o tema da mensagem foi comunhão, profecia e diálogo. E a gente parou um tempo para pensar a partir de Apocalipse capítulo 19, verso de número 10. Paramos para pensar sobre o testemunho de Jesus e o espírito da profecia. Vocês se lembram disso? Falamos de como a profecia é um testemunho do Deus que dialoga e é um chamado não a outra coisa senão a comunhão. Porque Deus dialoga, Deus se dispõe a usar pessoas para falarem em seu nome. Mas por que isso? Para aproximar os que ouvem a sua palavra dele mesmo. Mas ao fazer isso, ele aproxima pessoas de
pessoas. Porque o Deus que usa pessoas, usa um tipo específico de pessoas, filhos, que juntos compõem uma comunidade de adelphos, irmãos. Então tudo que Deus aproxima de si, hoje, Ele aproxima através da igreja. E se Ele aproxima de si por meio da igreja, logo, quem se achega a Ele, se achega à igreja. E no que diz respeito a Cristo e a seu testemunho, como vimos da última vez que eu estive aqui, eu sei que não é fácil lembrar, fica de boa, se você não lembrar, estou só oxigenando a sua cabeça. Cristo é para nós nosso Senhor, mas o vemos como uma cabeça e um corpo, e essa cabeça que é Ele mesmo está ligada a nós, o seu corpo, que se chama igreja. Então aquele que vem a Ele, por meio da palavra da profecia, na verdade também vem a nós. Então comunhão, profecia e diálogo caminham juntos. Por isso, não há como alguém ser um instrumento de Deus para comunicar coisas de Deus e se ver isolado da vida comunitária. É paradoxal isso, é contraditório. Não há como eu ser o profeta, escondido numa caverna. Deus vai me tirar de lá e me levar na direção de pessoas, porque Deus é um Deus comunitário e, portanto, Ele me chama a viver coletivamente. A profecia tem finalidade de apresentar toda a grandeza de quem Cristo é. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. E quando olhamos para Cristo, vemos um homem coletivo. Então, profecia é diálogo. Amém? Porém, a gente pode cair no erro de interpretar diálogo de uma maneira muito, como eu poderia dizer, muito impessoal. Pronto. Achar que diálogo é troca de palavras. Você fala, eu falo, e no máximo o que acontece é um embate de ideias, mas não é esse diálogo que Cristo, enquanto verbo, veio nos chamar a ter com Deus. Deus não quer bater papo, discutir ideias, me dar aulas. Deus quer me inserir nele mesmo. Então, para evitar o dano de distorcer diálogo, de distorcer comunhão, eu quero compartilhar algo mais com você hoje, numa espécie de continuação com o que eu disse, mas também de conexão com o que Daniel pregou semana passada. Por quê? Porque ao diminuirmos o sentido de certas palavras na nossa fé, a gente corre o risco de distorcê-las a tal ponto que elas perdem o seu poder e sua eficácia nas nossas vidas. Vocês estão me entendendo, irmãos? Nos dê um exemplo, Rafa? Claro. Comunhão. Comunhão é estar junto? Não somente. Porém, aquele que é um com o irmão se dispõe a estar junto. Então eu posso reduzir o significado de comunhão e de mesa, e pensar que mesa é sentar na sua mesa e conversar qualquer coisa com você. Ou, espiritualizando isso, é ir na mesa da sua casa, pegar um violão e cantar uns corinhos com você. E eu posso fazer tudo isso e não ter comunhão de fato com você. Por quê? Porque eu profetizo na sua mesa, eu adoro, eu chapo, eu oro, mas eu continuo mantendo os meus segredos. Escolhendo a hora de me separar, de me ausentar, de me silenciar. Eu continuo tendo os meus mistérios, eu continuo tendo os momentos em que inexplicavelmente eu me calo, porque eu não quero passar pela indisposição do genuíno diálogo, que é a interação com o outro. É a mistura. E por isso, hoje eu quero falar de comunhão, profecia e encarnação. E para ajudar o Gui, o tema da mensagem será a pedagogia da encarnação. Hoje eu já vim para ajudar, da outra vez não tinha nem tema. A pedagogia da encarnação. E por isso eu escolhi esse belíssimo texto de João. Porque da última vez João foi o nosso personagem, e agora continua sendo.
esse personagem que enxergou algo em Deus e que traduziu isso por meio de um poderoso ensino. Eu quero ler de novo, especialmente o versículo 1, meus irmãos. Toda vez que leio João, eu não sei explicar. Eu amo a Escritura, irmãos, mas eu tenho um negócio com João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quem é o verbo da vida, irmãos? Uau, é fácil. Na linguagem do apóstolo João, o nosso Senhor Jesus Cristo é quem ele chama de verbo, ou verbo da vida. É dele que Apocalipse vai dizer que o espírito da profecia dá testemunho. É desse verbo tão especialmente apontado por João. Na linguagem de João, a expressão verbo tem grande intencionalidade. O que é isso? João coloca essa palavra no texto de propósito. Por quê? Porque ele poderia citar, por exemplo, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Senhor Jesus Cristo. Por que não ser direto? Por que não ser direto no seu evangelho? No princípio era Cristo. Cristo era com Deus, Cristo estava com Deus. Por que chamá-lo de verbo? Por que não ser descarado? Chamá-lo primeiro de verbo, depois de filho, e por fim apresentar o homem de Nazaré. Por quê? Porque para João essa palavra tem uma importância muito grande, não somente na compreensão de quem Cristo é, mas também na compreensão de quem somos em Cristo. Então, sem diminuir todo o grande significado da palavra verbo para João, eu posso a princípio dizer que verbo é palavra. Verbo é palavra. Não falando do verbo de João, mas verbo enquanto expressão, verbo é palavra. E palavra é o que alguém libera de si, de dentro de si, na direção do outro. Mas e quem fala sozinho? É exceção. Via de regra, verbo ou palavra é o que eu libero de dentro de mim, na direção de outro. Então, se há palavra, há inclinação ao outro. Se há palavra, há o desejo de me voltar para outra pessoa, ou pelo menos deveria ser assim. Seja oral ou sejam por sinais, o que fala buscando se dirigir a outro. Para nós meros mortais, seres humanos, a palavra, o verbo, é coisa abstrata, separada de quem somos. Prova disso é que a gente aceita um estilo de vida em que você fala uma coisa e vive. A gente aceita concordar pelo lado de fora, discordando por dentro. A gente aceita dizer enquanto no coração está talvez. Existe para nós uma separação entre as palavras, enquanto coisa abstrata, e a nossa essência. O problema é que dessa separação das nossas palavras enquanto coisa abstrata e do que somos, surge a sociedade oposta a que Jesus apresenta no Sermão do Monte, onde ele diz: seja a vossa palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso é de procedência maligna. Então, é de procedência do maligno que o nosso falar não seja compatível com o nosso ser. Por quê?
porque é de procedência divina que as palavras expressem uma essência. Se é de procedência maligna que as palavras destoem da essência, manifestando um engano, é de procedência divina que as palavras testifiquem em essência, revelando vontade e verdade. Deus não é maligno. Logo, para Deus, verbo não é coisa abstrata somente. E porque Deus não é assim, João, ao chamar Jesus de verbo, também não o vê assim. Jesus não é uma coisa abstrata que Deus faz. Então o que ele é? Já respondemos rapidamente que verbo é Jesus Cristo. Ok, então o que é Jesus Cristo? Aí você responde, é verbo. Diga-me mais sobre isso. Se fosse tão óbvio, João não faria esse paralelo. Vamos lá. É boa a resposta, mas por qual motivo João, no Evangelho e na Epístola, usa a primeira palavra para falar de Jesus no início da obra? Inclusive ele introduz a Epístola da mesma maneira. O que era antes do princípio. E no seu Evangelho ele diz, no princípio era. O que significa isso sobre nosso Senhor? Verbo. A expressão verbo busca uma ponte cultural entre judeus e gregos nos tempos de João. Em grego, a expressão verbo é logos. Era uma expressão comum para os gregos e uma expressão traduzida para os hebreus. Na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, a palavra logos substitui a palavra hebraica dabar. Em que situações, Rafa? Todas as vezes que o Antigo Testamento apresenta a expressão palavra de Deus como substantivo, em hebraico está a expressão dabar. Essa expressão é traduzida no grego para logos. Então João escolheu a palavra logos para fazer uma ponte entre gregos e hebreus, e judeus. E os gregos entendiam o verbo, ou o logos, como uma espécie de lei, que rege o universo, que faz tudo funcionar, e que faz o universo a partir de uma matéria inanimada. Então presta atenção, para os gregos, especialmente os estoicos, logos era uma lei, uma ordem universal. Mas uma ordem é uma pessoa? Não. Isso não era o bastante para João. Há toda uma história na evolução da compreensão da palavra logos, e eu não vou me ater a ela. Eu só quero que você entenda que João está buscando fazer uma ponte. E no seu tempo, quando um judeu ouvia logos, ele pensava em palavra de Deus, Torá viva. Já não era mais as coisas que Deus falava, mas o que Deus é expresso. Há uma palavra hebraica para falar, e há uma palavra hebraica para dizer. A palavra para dizer é amar, e a palavra para falar é dabar. É interessante que é possível encontrar as duas palavrinhas em mesmos textos. Tem uma conversa de Batseba com Adonias, no livro de Reis, em que as duas palavras estão lá. Adonias está tentando manipular ela. E ele diz assim, vim a ti para que você me diga. E ela responde, fale. Ele diz, amar. Ela responde, dabar. Se expresse. E o que ele faz é se esconder. Porque no que ele pede para ela existe uma intenção oculta. E ela fala, se expresse. E o que ele faz? Ele fala. Então nem sempre quando se fala, alguém se expressa. Porque somos seres, infelizmente, alterados em nossa essência.
Mas repito, Deus não é assim. Então João entende logos como o quê? Quando ele olha para a cultura hebraica, logos é sinônimo de palavra de Deus. E a palavra de Deus não são as coisas que Deus conversa. A palavra de Deus é Deus criando todas as coisas, expressando sua vontade. É Deus dizendo: haja, faça, nasça, surja. Porque não há diferença para a Escritura entre o que Deus libera e o que Deus é. Quando Deus libera algo, palavra de Deus, Deus está emanando sua essência, revelando o seu caráter. Por isso Deus não joga a palavra ao vento. Ele mesmo diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes cumprirá o propósito para qual foi enviada. Presta atenção, ele está descrevendo essa palavra como uma pessoa liberada para executar uma tarefa. A minha palavra não voltará para mim vazia, antes cumprirá o propósito para qual foi enviada. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é nisso que João estava pensando quando ele olhava para Logos, Dabar, palavra de Deus. A palavra de Deus era, portanto, uma expressão do ser de Deus, não coisa que Deus faz, que Deus verbaliza. Portanto, o verbo é parte do ser de Deus. Verbo é alguém, é pessoa divina que põe em ordem todas as coisas e cria todas as coisas. O verbo não é uma lei exterior. O verbo é uma pessoa que libera a lei, ordem. Por isso Cristo é a lei viva. O verbo é a palavra que Deus enviou para dialogar com os homens. Porém, o verbo eterno não é a forma final de Cristo. Como sabemos por meio de João, João vai dizer que o verbo se fez e tabernaculou entre nós. Tabernaculou, Rafa? Sim, exatamente. Tabernaculou seria a tradução literal do grego. Palavra que não existe no português, não tem equivalente, por isso habitou. Ou, para ser mais específico, armou a sua tenda. Assim como nos dias do deserto, em que tinha um povo ao norte, outro ao sul, outro ao leste, outro ao oeste, como que formando uma cruz. E no meio, o tabernáculo. Entre as tendas do povo, a tenda de Deus. Uma tenda entre tendas, um semelhante entre semelhantes. Cristo é Deus mostrando a finalidade última do diálogo, chegar-me tão ao outro, a ponto de ser necessário ser semelhante a Ele. Eu não converso à distância, eu vou para o meio. Eu me comprometo, eu envolvo. Então, sobre o modo como o verbo eterno, enquanto expressão divina, se movimenta para estabelecer diálogo com a criação, a isso chamamos de encarnação. Encarnação não é Deus se fazendo matéria. Isso é pequeno demais. Porque Deus podia se fazer boi. Boi que fala. Por que não fez? Porque a palavra é se fez carne, não se fez coisa ou matéria, Vinícius. Porque Deus não deixa de ser Deus, porque Ele é imaterial. Ele é. Não é preciso ser material para ser. Isso é prisão do Ocidente. A gente só acredita no que enxerga, irmão, ou no que sente. Prisioneiros da nossa própria capacidade de entender o mundo, guiados pelo conhecimento do bem e do mal, não conseguimos entender que o que é invisível fez tudo que é visível.
Então Deus não precisa provar que é sendo matéria, mas Ele revela a essência, enquanto Filho encarnado. Então olha só, encarnação é Deus se fazendo carne, a semelhança dos homens. E existe uma pedagogia linda nisso, irmãos. É na encarnação que está a pedagogia que precisamos compreender e praticar enquanto discípulos e testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia, é a essência da profecia, ou seja, se formos chamados a liberar palavras em nome de Deus para que Cristo seja testificado, então eu preciso entender quem esse Cristo é, para me tornar autêntico, legítimo representante dele enquanto testemunha. Porque do contrário eu serei um falador em seu nome. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então vão comigo, por favor, para Filipenses capítulo 2, dos versos 5 ao 11. Aleluia, Jesus. Eu quero ler com vocês esse texto. Esteja na sua mente com o seguinte texto: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Filipenses 2, verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Alguém tem alguma outra versão? Que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Sim? Mesmo modo de pensar, pastor? A mesma atitude demonstrada por Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como ser usurpação o ser igual a Deus. Não julgou como usurpação, o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, ter o mesmo sentimento é ser movido pela mesma essência, pela mesma compreensão, pela mesma natureza. E ter o mesmo sentimento de Cristo produz o movimento que Paulo está descrevendo que Cristo fez. Jesus afirmou mais de uma vez que as suas palavras não eram dele, eram as palavras do seu Pai. Então, toda a vida de Jesus consistia em uma coisa: revelar o Pai por meio de si mesmo. Seja por conversas ou por encontros, revelar o Pai por meio de si mesmo. Então, há um movimento, a gente viu isso na escola dos 5 ministérios, da eternidade para a criação. O Verbo invisível, desconhecido dos homens, se expressa
em experiências que homens e mulheres tiveram no passado, estão registradas no Antigo Testamento, mas isso não é suficiente, porque por mais que eles tivessem experiência e compartilhavam isso por meio de palavras, era necessário o ápice disso, e o ápice foi a expressão do Filho. Deus não para nas palavras, porque palavras para Deus se expressam de maneira que se pode tocar. O texto que a gente leu de João fala que o verbo da vida, nós o contemplamos, nós o vimos e nós o apalpamos. Por que você acha que João faz questão de dizer que nós o tocamos? Quantas pessoas na antiga aliança tocaram nas tábuas da lei, José? Só Moisés, meu amigo. Quem tinha coragem de botar a mão naquela arca? Mas não estava lá a palavra de Deus? Quantos tocaram? Mas Deus não se contenta em ser admirado, Deus quer ser provado, tocado, experimentado. Deus se faz acessível, e esse é o mistério, o escândalo da encarnação, meus irmãos. A humilhação de Jesus não começa na cruz, começa no dia em que no ventre de Maria, ele tem que se submeter a todo o processo do espaço-tempo que homens comuns se submetem. A humilhação de Jesus começa no dia em que, permanecendo o que era Deus, tem que se tornar o que não era homem. A humilhação de Jesus começa no dia em que, entronizado, glorificado, adorado por anjos, envolto em majestade, com poder e glória, ele tem que descer para se relacionar com gente que não dá a mínima para ele. O interesse é todo dele, a disposição é toda dele. Não há nenhum estímulo na criação, não há ninguém que o diga, vem. Ele se achega e até passa desapercebido entre os seus, porque o nível de desinteresse é tão grande, que se ele não tocasse um sinal dizendo quem ele é, nós o desprezaríamos. Em Jesus Cristo, encarnação é humanização, meus irmãos. Encarnar é se fazer carne. É o movimento do diálogo na direção do outro. É Deus se tornando comum, semelhante, para aproximar quem estava distante. Eu me lembro de uma mensagem que o Luiz pregou muitos anos atrás. A fraqueza do Todo-Poderoso. Irmãos, esse Deus, ele é completamente diferente dos deuses das outras nações. Os deuses das outras nações fazem intrigas, usam os homens e continuam distantes lá nos seus locais, nos seus panteões, nos seus altos tronos. O Deus cristão é tão maluco que desce. Em Cristo, o verbo vai para o meio, palpável, tangível, próximo, arma uma tenda entre tendas. E aqui está o ponto da reflexão que eu quero propor para vocês. Se o ápice do diálogo de Deus com os homens é a encarnação de Jesus Cristo, e todo aquele que se diz discípulo é chamado a seguir seus passos,
então não existe uma comunidade fluindo no espírito da profecia derramada em Atos 2, sem encarnação. Encarnar é procurar saber de quem eu tenho que me aproximar, me tornar vulnerável, acessível, disponível, tocável, tangível. A gente vive um tipo de igreja em que a gente quer ser tocado, mas não quer se dispor a tocar em ninguém. Se você for para Atos dos Apóstolos, ver os descritivos de Lucas sobre a igreja de Jerusalém e as outras comunidades, Raíza, você vai ver sempre ele descrevendo todo mundo como se fosse uma coisa só. Da multidão dos que creram, nós só um coração e palavra, coração e alma. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão, das orações. Eu gosto de fazer perguntas ao texto, eu quero fazer essa que eu faço para você. Onde é que estão os irmãos maduros e os irmãos imaturos nessa descritiva de Lucas? Em lugar nenhum. Porque onde todo mundo faz o movimento da encarnação, ninguém tem o direito de não se esvaziar. Num lugar onde todo mundo tem que fazer o movimento de encarnação, eu sempre me inclino na direção de alguém. As minhas exigências desaparecem, porque eu preciso encontrar necessidades para serem supridas. Irmãos, nós vivemos dias em que todo mundo quer falar mal da igreja. E eu entendo que isso é até bom, para abrir os olhos sobre o que é religião. O problema é que, como isso virou moda, entraram nessa onda de bater sem critério, e aí todo mundo se achou justiceiro, tendo o que dizer de quem está errado, mas não tendo nada para construir naquilo que considera correto. E aí, o padrão de exigência aumentou muito. Portanto, como agora eu entendo o que é correto, eu exijo de você, Fábio, faça o certo. Você é pastor? Mas nas Escrituras, e perseveravam, plural, unânimes, plural, na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão, e todos os dias se encontravam no templo, plural, encontravam. Ele não identifica quando é que o pastor mandava o WhatsApp mandando os irmãos irem. Os irmãos só iam, era orgânico. Quando você escolhe ser silêncio, quando você escolhe se encher daquilo que você considera justo, suas ofensas, seus motivos, e você se afasta, encerrando o diálogo, não sou eu que sou responsável por isso, é você. As responsabilidades que eu tenho, eu as arcarei, mas existe uma medida que só você arcará. Eu posso ter errado com você, é verdade, mas isso não te dá autonomia para não fazer o movimento da encarnação. A encarnação é pedagógica. Paulo diz, tende em vós. Vós quem? Filipenses. Que filipenses? Presbíteros? Filipenses. Todos os santos filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Tende em vós filipenses maduros? Imaturos. Neófitos? Crentes velhos? Anciãos? Filipenses. Como você vai lidar com isso na proporção da sua revelação? Mas, meu irmão, altere a sua mente e adeque-se ao movimento da encarnação, porque Deus é diálogo e ninguém pode calar o objetivo do diálogo, que é aproximar de Deus e um do outro, comunhão. Isso traz sobre nós elementos práticos. Nós ficamos especialistas em exigir uma igreja excelente, como se igreja fosse coisa do lado de fora. Por quê? Porque nós somos o povo que tem as palavras corretas, mas o coração errado. Um ajuste ao que é o verbo é, se isto é certo, como eu me adequo? Por isso comecei fazendo o apelo, porque a palavra de pastor Amara me fez inverter a ordem das coisas. A sua palavra, pastora, seria o meu apelo. O Senhor mandou fazer o apelo antes e eu louvo a Ele, sabe por quê? Para que ninguém diga aqui que tinha uma casadinha. Irmão, em nome de Jesus, eu não estou mandando recado para você. O que eu tiver que falar com você, eu falarei em amor. O
que eu estou vendo aqui, eu já expliquei isso essa semana a alguns irmãos, é uma dor, uma inflamação, e é contra ela que eu estou me levantando. E que inflamação é essa? A inflamação da desencarnação. O evangelho da distância, do silêncio, da abstenção, da responsabilidade, do passo atrás. O evangelho espiritualista, do cara que diz que ora muito, mas na hora que tem que se submeter a um conselho para ser um marido melhor, tem dificuldade. Então você não ora, você reza. Porque se você orasse, você ouviria. A quem você escuta? Que Deus é esse seu? Que fala só com você num quarto e não fala no conselho? Que Deus é esse seu? Que só serve para você nas coisas espirituais, mas que não pode mexer no seu jeito de gerenciar o seu negócio. Espiritualidade desencarnada separa o que é material do que é material, meus irmãos. O que é material é dos homens, o que é imaterial é de Deus. Ah, profeta, eu sou um homem de oração. Digo a você as palavras do Tiago: mostre-me as suas obras, e eu te direi se você é um homem de oração. Porque é a encarnação, gente. Espiritualidade desencarnada é engano, é mentira, travestida de espiritualidade. Por quê? Porque é palavra na boca, mas não é o que está por dentro. Irmãos, quando eu falo a você, em nome de Jesus, não é uma acusação, eu falo a mim também. Troque todo você por nós, para que você não se sinta atacado. Não foi nem uma nem duas vezes em que eu me senti extremamente ofendido quando alguém foi me corrigir em relação ao meu relacionamento com a Larissa. Como assim? Na minha vida cuido eu. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu fui exortado sobre falar para a Larissa o que eu sinto, dizer o que eu não gosto, e eu achava desnecessário, porque cada um tem o seu jeito de fazer. O dia que eu ouvi sobre simplicidade, eu fui arrebentado. Quando eu ouvi, seja a vossa palavra, se ensina ou não, e o que proceder, e o que passa disso é de procedência maligna, eu me vi desabilitado. E aí o meu lugar de oração passou a ser um lugar de lamento. E eu comecei a falar com Deus: Deus, porque eu não consigo ser esse homem? Não é possível que eu diga que eu creio no Evangelho, na salvação eterna, na perseverança dos santos, na garantia da minha salvação, e eu não acredite que amar minha esposa como Cristo amou a igreja é da mesma escritura e procede da mesma boca. Em que momento eu separei uma coisa da outra, meu Deus? Fazendo minhas as palavras do Daniel na semana passada, que são palavras de Paulo, não julgo ter alcançado, mas prossigo para o alvo, da tarefa cotidiana de não me furtar, ser verdadeiro a ninguém. E não é um verdadeiro desaforado, sabe, meus irmãos, que fala na cara das pessoas para ofender. É um verdadeiro vulnerável. Que o irmão chega para mim e diz assim: quanto tempo que você não me vê, hein, Rafa? Eu digo: é verdade, mano, me perdoa, eu estava bagunçado as minhas tarefas.
Mas eu estou aqui. Vamos conversar? O verdadeiro vulnerável que desceu, escolheu descer. Descer do posto de admirável. Em nome de Jesus. E vou até ser pedagógico agora. Eu escolhi que você não me admire como o grande profeta. Por isso, quando eu vou até você, eu faço você me chamar de Rafa sem você perceber. E não é porque eu quero que você me desrespeite, eu estou sendo pedagógico. Porque se você puder me tocar, eu também posso te tocar. Certa vez uma irmã teve um sonho comigo, inusitado. Mas eu sabia do que Deus estava falando. Ela disse que sonhou comigo num estádio. E eu pregava nu, só que a minha nudez não era visível. Porque o meu corpo estava escrito de palavras da Escritura. Então as pessoas não notavam que eu estava nu. Não dava nem para ver, a palavra cobria a minha nudez. Mas era engraçado, Rafa, você estava exposto, pregando em um estádio, e as pessoas só se importavam com as palavras que estavam escritas em você. Foi no auge do movimento de descida. E eu entendi. Obrigado, Jesus. A pedagogia da encarnação. A minha autoridade não está enquanto eu impressiono você, mas enquanto eu desço. Eu não quero que você lembre do meu sermão super bem elaborado. Mas como aconteceu com alguns irmãos esses dias, foram na minha casa tomar café comigo e o coró transbordou da lixeira, porque eu esqueci de tirar o lixo. O que eu fiz? Limpei o coró no meio deles, irmãos. Eles ajudaram a gente ainda a limpar a cozinha. E eu disse para eles, eu acho que Jesus está dizendo algo. Se vocês conseguem ver os meus corós, então eu também posso ver os de vocês. Tapuru, né? Mato Grosso, o pessoal fala de bigato e coró. Obrigado, gente. É preciso diálogo. Isso é uma demonstração do quanto muitas vezes em pequenos gestos nós queremos subir ao invés de descer, afastar ao invés de dialogar. Quantas pessoas você não recebeu na sua casa porque você tem vergonha dela? Porque você não sabe cozinhar? Porque você não consegue acordar cedo? Deixa alguém te acordar, descobrir que você tem problemas para dormir porque dorme muito tarde, precisa regular o sono. Deixa alguém te levantar às 7 e dizer, meu irmão, eu vim aqui para ajudar você a viver direito, cara, senão você vai adoecer. Quantos de nós se aproximam, irmãos, morrendo de medo de as pessoas fazerem a pergunta mágica, que vai nos colocar em constrangimento, entre mentir ou omitir? Por que essa opção ainda existe dentro de nós? Porque é a pedagogia da desencarnação. Eu já estou aqui. Se eu já estou aqui, eu posso estar aqui e não estar? Sim, não. Não. Se é para estar aqui, é para estar aqui. Sentou na mesa, sentou na mesa. A pedagogia da encarnação não apresenta o verbo glorioso, apresenta o verbo oculto, dentro do homem de Nazaré, que não tinha parecer nem formosura, dele não fizeram caso. Você quer entender o que o texto está falando? Jesus não valia um piqui ruído, como diz o mato-grossense. Ninguém queria se aproximar dele não, meu irmão. Era desprezível. Ah, mas essa é a figura da crucificação. Não, essa é a figura do homem de Nazaré, filho de carpinteiro. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A pedagogia da encarnação esconde mistérios em gente simples que só quer ser vulnerável. Só que Jesus tinha uma coisa. Todo aquele que trabalhava contra a pedagogia, ele dava um passo na direção, diálogo. Se a pessoa arrogantemente subisse, então a revelação cessava. Deus também sabe se calar. Os discípulos muitas vezes perguntaram para ele, explica-nos a parábola
E ele diz: essas coisas eu falo a vocês, não a eles, porque tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem. Deus sabe onde existe disposição para o diálogo, meus irmãos. E aí, pedagogicamente, as palavras ministradas nos últimos dias se encontram, porque há processos que nós estamos vivendo que são resultado da antididática da encarnação. Eu me afasto, eu me calo, eu me escondo, eu fujo. E o que acontece? O silêncio vai fazendo mal em mim, me adoecendo. Mas é preciso continuar a conversa de onde ela parou. Fizemos isso na semana passada. Muitos vieram aqui porque sentiram no seu coração Deus dizendo: vai. O que é isso senão diálogo? Os desdobramentos disso são diversos, irmãos. Nós vivemos dias em que é preciso uma grande causa para as pessoas contribuírem. Por quê? Porque elas não querem se aproximar, tocar, se envolver. Nós vivemos dias em que é preciso seminário de casais, pregador ensinando mulher a ter essa ou aquela relação com o marido, como se isso fosse o que de fato edificasse um casal. Sendo que boa parte dos problemas do lar não são problemas desta ordem, mas de falta de diálogo e de inclinar-se ao outro de verdade. Porque eu posso conversar com você só querendo ganhar uma discussão. E se eu quero ganhar uma discussão, eu estou jogando palavras, eu não estou me inclinando a você. Um diálogo começa, pastor Josa, na prévia disposição de me inclinar a você. Se eu estou inclinado a você, eu posso mudar de ideia? Quantas vezes forem necessário, não? Se eu estou inclinado a você, eu posso pedir perdão? Quantas vezes forem necessário? Só que se você está inclinado a mim, você pode me perdoar? E o que acontece quando um se inclina na direção do outro? Comunhão. Comunhão, profecia, encarnação. A profecia não te torna independente, autônomo, distante. Deveria te tornar presente, junto, integrado. A profecia não é poder para distanciar, é chamado a dialogar. Um profeta não é um mensageiro isolado, é um amigo de mensageiros, ensinando os amigos a serem achados fiéis na tarefa de se inclinar. Uma comunidade que carrega uma palavra voltada para a justiça social não deve ter problemas com estar no restaurante comunitário, na Fundação Vida Nova, porque se inclinar é o que somos. Eu já estou inclinado, pode ser que eu não consiga fazer, mas eu já sou. E porque sou, o que faço revela quem sou. A distância entre o ser e o fazer é a mesma distância entre o falar e o não ser. Quando nos dispomos à responsabilidade de seguir os passos do verbo que se fez carne, vocês estão comigo? Sabe o que acontece conosco? Nós nos tornamos imitadores. Uns dos outros. Uns aos outros edificando, imitando a Cristo. Um imitador não é um herói. O imitador não é um ídolo. O imitador não é alguém admirável e inalcançável. O imitador é o irmão que eu posso tocar. É alguém que está logo adiante de mim, carregando uma cruz. E imitando ele, eu carrego uma também. Uma comunidade desencarnada tende a olhar para os seus presbíteros como se eles fossem heróis. Honrá-los, mais porque não querem errar do que de fato porque amam.
Ah, se eu não der o presente no aniversário do Rafa, vai ficar ruim para mim. Não me dê, em nome de Jesus. Seu coração não entendeu esse princípio. Eu prefiro ganhar um abraço sincero do que um presente que não condiz, do lado de fora, com o que há por dentro. Palavras jogadas ao vento, como por exemplo: profeta, como você tem edificado a minha vida, você tem falado muito na minha vida, cara, se não fosse você eu não seria o que eu sou. Amanhã eu digo: ninguém nessa comunidade me ama. Então eu menti para você, porque se você for tudo isso eu não posso dizer aquilo. Faz sentido para você? Então eu prefiro que você não faça esse elogio, só me dê um abraço e diz: parabéns, porque isso faz de você alguém autêntico, transparente, o bastante para ser visto, tocado e transformado. Se você quer me impressionar, isso não é sincero. Uma comunidade desencarnada é uma comunidade que vai ter tendência a viver uma espiritualidade individualizada. Porque se o movimento da encarnação é pedagógico, no encontro do outro, pastor Josa, para promover comunhão, então eu vou optar por, desencarnando, achar que é só entre eu e Deus. Então, vou distorcer princípios espirituais em prol das minhas próprias individualidades. Dê-me exemplos? Não. Sobre esses não. Porque a individualidade tem múltiplas expressões. E eu quero que o Espírito fale ao seu coração. Uma comunidade desencarnada fica cada vez mais fria, mecânica e insensível. E ela precisa fazer do culto o seu único momento de fervor, porque só isso que lhe sobrou. Ela vai gritar muito alto, ela vai cantar muito alto, ela vai tocar muito alto, ela vai tentar impressionar, para que as palavras escondam o silêncio de dentro. Numa comunidade encarnada, não precisa de programação para ter comunhão. Então você está entendendo por que está demorando tanto para voltar certas coisas. Nós estamos desencarnando, irmãos. E aqui eu quero caminhar para o final. Há algo de errado acontecendo com a gente. Porém, eu vim aqui não para culpar, apontar ou acusar, mas para dar esperança de que o que era desde o princípio continua sendo. O que temos ouvido e visto com os nossos próprios olhos continua disponível. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam continua vivo. Ele ainda é o verbo da vida. Deus habita no meio do seu povo, e isso Ele não vai recuar. Ele não vai dar nenhum passo para trás na disposição do diálogo. Por isso, é dessa mesma epístola as palavras de João: se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Se tem alguém que não desiste de ter comunhão comigo, é Ele. A nossa comunhão é com Deus Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Sabe quando a comunhão do Pai e do Filho acabará? Jamais! Então a nossa não pode acabar também. Porém, no meio de tanta vida disponível, é possível acabar solitário, machucado, sozinho e doente. Basta
desencarnar. A pedagogia da encarnação é um testemunho contínuo de que quanto mais vazios, descendo e na direção do outro, mais Cristo será visto no nosso meio. E eu não quero chamar ninguém à frente nessa noite. Se você me permite, eu quero ir para o meio. Eu quero me arrepender. Eu quero prantear. Eu quero chorar por aqueles que eu não consigo tocar. Saber quais palavras eu preciso dizer para que a Escritura entre. Eu não quero emocionar você. Deus é testemunha. Eu só quero ser achado fiel na tarefa de ter dado a minha vida por cada um de vocês, meus irmãos. Senhor, nessa noite eu quero orar com os meus irmãos. Adelfos, que comigo guardam o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, diz o anjo. Nenhum de nós aqui será idolatrado, distante o bastante para se tornar um ídolo. Nós queremos edificar uma família, Senhor. Que a honra seja espontânea, que a alegria seja espontânea. Que o amor fraternal substitua todo tipo de expressão forçada. Que a generosidade esteja envolta em cada oferta. Faz-nos semelhante, Senhor, descendo na direção uns dos outros, o marido na direção da esposa, a esposa na direção do marido, o filho na direção do pai. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Oh Logos, você desceu para estabelecer reconciliação, aproximação. Nós queremos, Senhor, carregar a nossa cruz, entender a pedagogia da encarnação e seguir os seus passos na direção uns dos outros. Ter a humildade de perguntar ao Senhor: coisas que as pessoas estão nos dizendo e a gente não concorda, mas e se a palavra do Senhor estiver na boca dessas pessoas? Colocar em dúvida as nossas afirmações sobre nós mesmos. Porque não basta estar somente sentado à mesa, com o coração à mesa, mas precisamos olhar com sinceridade uns aos outros. E aqui, Senhor, não importa quem está falando, mas o que importa é o que o Senhor está dizendo. Nós queremos, Senhor,
Talvez muitos de nós chegamos aqui carregados de uma religiosidade, dificuldade na unidade, na comunhão. Mas o que importa, Senhor, é quanto nós queremos aprender uns aos outros. Um dia nós ouvimos uma palavra sobre o alelo aqui, Senhor, e nós queremos dizer isso, custe o que custar, custe o que custar. Eu prossigo para o alvo, Senhor, talvez esse que vos fala e muitos do que aqui está ainda não consegue viver o que João expressa na sua carta, na carta de João 1, capítulo 3, versículo 16, que devemos dar vida pelos nossos irmãos. Esse é o modelo no qual queremos chegar, Senhor. Mas para que chegamos a isso, precisamos um dos outros. Permaneceremos unânimes. Comunhão, oração, no partir do pão. para te servir até que tudo seja comparado. Precisamos de referência nesses dias, Senhor. Comparado ao que tu tens pra mim, que o meu eu desapareça. Nos ensine, nos ensine, nos ensine. Que tu cresça. Use as crianças para falar conosco. Use os jovens, adolescentes dessa casa. Use os anciões dessa casa. Queremos nos submeter à palavra, Senhor. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti. Nos dobra nesses dias. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti. Batiza-nos, Senhor. Oh, meu Jesus. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos como casa. Batiza-nos como igreja, Senhor. Batiza-nos como casa. Batiza-nos como igreja nessa noite. Batiza-nos com simplicidade, Senhor. Traga à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos fez nos unir uns aos outros. Batiza-nos com simplicidade, que a nossa palavra seja se ensina ou não, mas ela seja temperada com sal, assim como em Colossenses. Senhor, que os nossos olhos voltem a ter o brilho dos primeiros dias. Que o amor, Senhor, seja a linha que nos conecta. Simplicidade. Pai, não só os ministros, mas a igreja, a casa Tameon, a casa Tameon, simplicidade. Que o único cheiro que nós possamos carregar é o cheiro de Jesus Cristo. Senhor, que o coração dos nossos irmãos
Não tenha soberba, Senhor. Porque muitas vezes contamos, Senhor, as nossas experiências, não para gerar transformação no outro, mas para nos vangloriar. Nós queremos nos arrepender, Senhor. Senhor, no domingo passado, o Senhor me fez ter uma visão com espinhos que sufoca a semente. Que nessa noite nós tenhamos coragem, Senhor, de dizer quais são os nossos espinhos que sufoca a sua palavra, que não faz ter fluidez. Para que o Senhor não venha com ira, para que o Senhor não venha com ira, o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converta ao coração dos pais. Para que o Senhor não venha e fira a terra, Senhor. Batiza-nos, Senhor, com simplicidade, com transparência, com fidelidade, com lealdade, para que juntos nós possamos prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Batiza-nos, Senhor. Vem com o temor da sua glória, Jesus. Vem com o temor da sua glória, Jesus. Senhor, faça-nos descer, Senhor. Faça-nos descer, Senhor. Faça-nos descer, Senhor. Quebre as nossas pernas. Faça-nos descer, Senhor. Não queremos mais ser homens e mulheres com o coração à mesa, mas a cabeça virada para trás. Não queremos mais ser homens e mulheres que confiam na sua mentalidade. Não queremos mais ser homens e mulheres que permanecem nos seus próprios achismos. Faça-nos descer, Senhor. Faça-nos descer, Senhor. Faça-nos descer, Senhor. Nem que para isso toque profundamente, Senhor, na nossa estrutura, na nossa casa. Senhor, nós queremos romper com a nossa altivez e a nossa soberba. Queremos nos submeter às verdades e às palavras ditas, porque não é por falta de verdade e de palavra falada aqui. Senhor, que a nossa mentalidade seja alterada, Senhor, e que as ações malignas que travam a nossa mente, que nos faz voltar atrás, nós rompemos agora em nome de Jesus e quebramos isso em nome de Jesus. Senhor, que as mentiras, os enganos de Satanás têm colocado sementeiras em mentes, cativeiros em mentes, nós rompemos agora em nome de Jesus. Espírito da verdade, venha trazer luz à tua igreja, venha trazer luz aos nossos corações, venha trazer luz à nossa mente, como luzeiro, incendeia as suas verdades sobre nós. Senhor, queremos irromper com o engano da falta de pertencimento. Não há, Senhor, órfãos e uma casa paterna. Você nos deu uma chave de paternidade. Senhor, espíritos malignos que colocam sentimentos de rejeição sejam destruídos em nome de Jesus. Senhor, nós cancelamos essa orfandade que tem agido em nosso meio, trazendo incredulidade do que somos. Somos uma casa paterna.
preenche, preenche-nos, 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 preenche-nos. Preenche a nossa mente, preenche a nossa visão, preenche os nossos ouvidos, preenche os nossos sentimentos, preenche o nosso coração. Preenche as nossas emoções das verdades que somos em você. Uma mentalidade na mesa, uma mentalidade submissa às suas verdades. Nós não confiamos mais naquilo que o nosso sentimento produz. Nós nos lançamos a você e as verdades faz nos submeter, Senhor. Quebra o nosso coração, Senhor. Quebra as verdades que nós mesmos criamos para que a gente possa submeter a sua palavra. Preenche-nos de você, Senhor.